porque é muito engraçado, as pessoas acham que para ter sucesso precisa começar gigante, né? Está começando mais um Personal Cast. Estamos iniciando agora mais um Personal Cast, o podcast para você, personal, que deseja evoluir muito mais na tua área e lotar a tua agenda. Sou eu, Flávia Rezende, estou aqui com o Patrick. Patrick, muito obrigada por ter aceito o meu convite, tá? Gente, o Patrick, ele é o presidente do CREF aqui de Brasília. Eu sei que isso vai passar nacionalmente aí, mas eu precisava trazer o Patrick aqui. A gente precisa também ter um olhar maior aqui por Brasília. E eu fico muito feliz por você ter aceito o meu convite, Patrick. Ô Flávia, que é isso, eu que agradeço estar aqui com o teu público, no teu Instagram, nas tuas redes sociais, né? Então, para mim sempre é um grande prazer falar com os profissionais de educação física, principalmente para a pessoa que tem trazido aí uma visão empreendedora para a nossa área, que eu acho que é um dos grandes caminhos que nós temos a seguir. Então, um abraço a todos e vamos lá, né? E parabéns, né? Parabéns, o Patrick veio de uma vitória. Parabéns mesmo por mais um ano estar aí conosco. E eu queria, Patrick, te perguntar, na realidade, quem é o Patrick Aguiar? Porque a gente fala muito assim, o presidente do CREF, mas assim, o Patrick tem uma história. O Patrick vem de algum lugar, saiu de algum lugar, sabe? Tem uma família, tem uma história. O porquê que o Patrick hoje é o presidente, sabe? O que o Patrick viveu? Eu fico muito curiosa quanto a isso, porque eu acho que é muito legal a gente te conhecer muito mais, sabe? Além de só o Patrick, presidente do CREF. Você é muito mais que isso, sabe? E assim, o trabalho que você vem fazendo está sendo incrível. Então, quem é o Patrick? Então, Flávio, muito bom, né? A gente poder falar um pouquinho da história. Realmente, eu sou uma pessoa apaixonada pela atividade física, pelo esporte, e tô nisso há 27 anos. Uau! Né? Muitas pessoas realmente me conhecem, eu tomei uma proporção maior na presidência do CREF, mas eu estou dentro de academias desde 1994. Nossa! Tá? Ainda quando tivemos a primeira oportunidade de trabalhar numa academia no Setoró, na Celândia, uma casa pequena, de esquina, onde ali a gente podia exercer algumas funções de limpeza, de administração, de recepção, e eu já estava dentro disso. A minha paixão só cresceu. Em 1995, eu já estava dando os meus primeiros pitacos na natação, porque a minha vida inteira eu fui atleta de natação e de karatê, e tive essa primeira oportunidade de fazer estágios, de estar conhecendo a atividade física. Em 1998, eu entrei na faculdade sem a menor dúvida do que eu queria fazer, sem a menor dúvida do que era a minha paixão, do que me movia, do que me movimentava, que era a educação física. Eu sempre fui um apaixonado em ver as pessoas tendo a vida transformadas pelo nosso ofício. Uau! Tá? Então, isso sempre mexeu muito comigo. E daí, depois que eu entrei na faculdade para cá, foram muitos anos de crescimento, pós-graduação, investimentos e basicamente isso. Esse é o lado profissional do Patrick, mas também tem um lado pessoal, né? Casado com a Jalusa, uma médica de medicina integrativa, que é uma ultra apaixonada pela área da saúde preventiva, Bacana. Pai da Maitê e da Betina. Olha! E estamos aí agora vivendo esse final de ciclo da presidência do CREF. Né? Já estamos indo para o 6º ano de gestão. E, basicamente, resumidamente, é isso. Uau! E assim, o que é a educação física para o Patrick, sabe? O que te resume a educação física? Porque a educação física, para vários profissionais, tem um significado. E para você, o que é educação física? A educação física, para mim, ela está acima de qualquer que seja o propósito pessoal do Patrick. Uau. A educação física, para mim, é deixar um legado para as próximas gerações. Ou seja, se você me acompanha, você deve saber que o meu propósito é transformar o Brasil no país mais saudável do mundo através da atividade física orientada por profissionais de educação física. Então, a educação física ela está em deixar para as próximas gerações um mundo melhor. Sim. Um mundo mais saudável, um mundo de pessoas mais felizes, mais alegres, menos doentes. Então, exato. Para mim, Patrick, é a maior ferramenta de transformação do país.
Eu não tá? sei pra você assim, Patrick, mas pra mim, na realidade, a educação física, ainda mais com essa pandemia, veio pra mostrar que nós somos prevençores. Nós prevenimos várias coisas, doenças tanto psíquicas quanto no próprio corpo. Por quê? O aumento de doenças como depressão, ansiedade, aumentaram muito nessa pandemia. E eu acredito muito na nossa área, que nossa área previne muito, sabe? Então, eu acho que nós somos a base. Além de tudo, nós somos a base, como você falou, nós somos a transformação mesmo, né? E quando a gente se porta como transformadores de vida, tudo muda. Tudo muda. É, e quando você entende isso, o jogo muda, Uau. tá? Quando você entende que se trata de saúde, Isso. quando se trata de ter um aumento de longevidade de vida, quando se trata de mais disposição para brincar com seus filhos, Flávia, quando se trata de reduzir a possibilidade de você ter um câncer, Uau. o jogo muda. Você para de ser um prescritor de treinos, você para de ser um carregador de anilhas para uma pessoa que transforma famílias, que transforma vidas. E quando você pega isso tudo, envelopa, coloca numa caixinha, faz um embrulho e um pacote, isso tem um valor que o profissional de educação física ainda está descobrindo. Mas eu tenho certeza que com iniciativas como a sua, nós vamos chegar lá. Esperamos conseguir, né? Isso aí. E sabe, assim, Patrick, eu sei que você tá na linha de frente e é o que eu falo. Quando a gente toma uma postura de tentar mudar algo que vem ao longo do tempo, de tentar mudar, às vezes, um pensamento, uma rotina, porque há muito tempo a nossa área agora tem mudado bastante, mas era exatamente isso que você falou. O professor, o profissional, era aquele que só prescrevia treino, aquele que arrumava os pesos para todo mundo na academia. E mudar toda essa visão demora e é bem árduo. E às vezes a gente tem pessoas que nos odeiam e pessoas que nos amam. Isso é natural. É a lei da vida, quando a gente decide, né, se pôr à frente de algo. Mas o que nós podemos esperar, assim, eu falo nós como profissionais, personais mesmo, de atitudes do CREF esse ano, sabe? Assim, o que você pode conseguir nos dar de projetos, sabe? De metas que você tem para ainda esse restante de tempo aí? Então, acredito que a gente fez um trabalho muito importante dentro desses últimos 6 anos que nos trouxe até algumas situações importantes. Por exemplo, colocar o profissional de educação física como essencial na pandemia. Isso vai trazer, inevitavelmente, contratações para o profissional de educação física dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde. Patrick, esse ano? Não sei se é esse ano, isso precisa de uma previsão orçamentária do governo. Todo esse trabalho, Flávia, é um trabalho de construção que, às vezes, a minha geração não vai receber. É exatamente isso. É porque, assim, eu vejo, Patrick, desculpa até te interromper, mas eu vejo um déficit, assim, um gap muito, muito ruim do que os profissionais entendem o que é o CREF, sabe? Do que os profissionais cobram do CREF. E, assim, eu achei uma oportunidade incrível você estar aqui, porque vamos esclarecer de vez, sabe? O que tá no teu poder de ajudar, sabe? Assim, às vezes as pessoas pedem coisas surreais que dependem de um processo, né? E não é culpa do Patrick, não é culpa do CREF, é culpa de todo um processo que tem que haver, né? Sim. Se tivesse em nossas mãos, faríamos muito mais. Mas o CREF, ele é o órgão fiscalizador, tá, Flávia? Então, ele é o órgão que vai ser chato em te cobrar a tua cédula profissional. Por quê? Porque nós estamos atrás dos leigos. E para ir atrás de leigos, nós vamos onde? Onde há o exercício por pessoas qualificadas. Então, a gente chega no parque, depois de 20 anos de regulamentação, e ainda tem os leigos. Mas para buscar os leigos, a gente precisa passar pelos profissionais. Sim. Não temos como saber quem é profissional ou quem não é se não exigirmos a cédula profissional. Então, isso às vezes incomoda aquele profissional que está trabalhando, fazendo seu trabalho legal, mas a gente precisa que as pessoas entendam que o CREF ele é um órgão fiscalizador e que traz a normativa da profissão. Isso nem sempre é um trabalho legal de ser feito. Quase nunca, né? Por quê? Principalmente porque os conselhos de classe, os profissionais de educação física, ou os médicos ou os advogados, é quem bancam essa instituição para serem fiscalizados. Ou seja, que loucura, você paga para ser fiscalizado. Exatamente. Então é quase que impossível você morrer de paixão
pelo CREF. É E a quase gente impossível. precisa fazer essa diferenciação, realmente, do que é a autarquia e do que a gente pode fazer como conselho de classe, como luta coletiva. A pandemia para a gente, para o Patrick, foi muito positivo no sentido de que no dia que fechou todas as instituições, fecharam as academias, fecharam os parques, os condomínios, fechou tudo, o Patrick ele teve que agir como líder e não como presidente de CREF. Sim. E isso trouxe uma oportunidade para a gente subir em carro de som que presidente de CREF não teria possibilidade de fazer. E muitas pessoas falaram, você como presidente do CREF foi o único que eu vi fazendo, porque o presidente de CREF realmente ele tem as suas atribuições normativas. Exato. Mas naquele momento nós estávamos defendendo pessoas que estavam passando necessidade, profissionais de educação física, que não tinham que colocar na mesa do filho. E ali não foi o presidente do CREF, ali realmente foi uma liderança. Porque não existia CREF. Foi o Patrick como profissional também, porque você já O esteve Patrick lá, né? como profissional. Já trabalhou também, né? É claro. E essa aproximação que nós temos junto ao profissional pelo Instagram, pelo WhatsApp, eram dezenas de mensagens diariamente dizendo, aqui não sei o que mais que eu faço. Então, aquele momento que a gente subiu em carro de som, e que a gente fez todo aquele movimento, foi realmente um trabalho de liderança que não partiu do CREF. Partiu de uma liderança que ali na frente tinha que tomar alguma atitude. Uma liderança humanitária, né? Humanitária, exatamente. Exatamente. Bacana, Patrick. Assim, e o que o Patrick pode falar, assim, até mesmo para os profissionais, sabe? Porque, assim, eu não posso deixar de falar aqui também que no início eu também odiava o CREF. Não vou mentir, gente. Mas é porque eu não entendi. Vem uma raiva de um órgão, como você falou, é muita loucura. A gente paga para ser fiscalizado, né? E muitas vezes a gente não entende isso. Mas muitas vezes nós mesmos, como profissionais, que fazemos com que isso aconteça. Por quê? Porque um profissional ou outro, como você disse, esconde às vezes um erro, sabe? Então, assim, se nós queremos mudança, nós temos que ser a mudança, né? Mas o que você, como profissional, pode passar de visão, sabe? Porque eu acho que também, em questão de profissional, você chegou em um patamar muito bacana da tua carreira. Um patamar, talvez, assim, que muitos olhem e queiram, sabe? Seja inspiração para muita gente em questão de como você lida com a educação física. Para mim, assim, o jeito que o Patrick... E é igual você falou, o Patrick Aguiar eu sigo, sabe? Então, é uma outra pessoa totalmente diferente. Acompanho sua história, acompanho o seu Instagram e vejo a forma que você trata a educação física com muito amor, carinho e respeito. E é a forma que eu também trato. Então, você, sim, é um exemplo de pessoa para mim, sabe, na área. Então, o que você pode falar, sabe, com questão de pensamento, mudança de postura, sabe, para os profissionais? Porque eu vejo que isso é um problema muito sério, né, na nossa área. Porque, às vezes, a gente pode fazer, mas o profissional quer só reclamar, né? Eu costumo dizer, Flávia, que aqueles que acham caro ter um conselho não sabem o quanto é caro ter uma profissão sem regulamentação. Uau! Você imagina qualquer um poder exercer essa função tão nobre como a educação física? Nossa. Ia ser um caos, né? Não, é a realidade quando eu comecei em 94. Eu tô falando para você que eu não era formado e que eu já dava meus pitacos. Exato. E junto tinham vários outros na mesma situação. Então, caro é não ter uma profissão que tenha um mínimo de reserva para os seus profissionais. Olha o jornalismo, o que está passando. Exatamente. Entende? Então, assim, o Brasil ainda é um país que precisa da regulamentação, precisa de um sindicato e precisa dos seus direitos. Senão as pessoas não cumprem. Então, eu falo que o que falta é mais conhecimento do que é um órgão classista, do que é uma autarquia federal. Falta uma percepção coletiva ainda, que está sendo construída. Tá? Até um pouco tempo atrás eu dizia que o profissional de educação física ele não tinha se apropriado da verdadeira razão de existir. Hoje eu digo que ele está se apropriando. E esse caminho a gente está construindo. Essa é uma história que nós estamos fazendo. E digam o que quiser dizer, mas esse é um legado que a gente está deixando. Sim, sim. Né, Flávia? E o profissional que reclama deveria ter muito cuidado com as palavras que saem da sua boca.
tá? Exato. Porque se nós queremos uma educação física melhor, nós temos que profetizar ela da forma que a gente enxerga. E reclamar sem dar a sugestão e o melhor caminho também não vale. Não adianta. Então, a gente está sempre de portas abertas para todo e qualquer profissional de educação física que chegue com as suas ideias, com as suas manifestações, sejam pensamentos contrários, não tem problema nenhum. Nós vamos debater, divergir, nós vamos achar um caminho para ir juntos. Sim. Agora, tem aqueles que não querem reclamar e ponto final. E aí, Flávia, desculpa, aí tá, eu fico muito tranquilo em relação a isso. Fica com teus pensamentos e nós vamos seguir as nossas convicções. Exatamente, porque aí acaba que não tá no teu poder Não. de fazer algo, sabe? Acaba que é o profissional que não procura. Então, mais uma vez, reafirmando aqui que o Patrick disse que o CREF está de portas abertas para os profissionais. O que precisar, vocês estão de portas abertas para nós. E assim, Patrick, eu queria saber também, na realidade, de algumas perguntas que fizeram, eu até coloquei aqui. Existe um programa que se chama Educador Físico Voluntário. E esse programa, o governo está pagando R$700 para o profissional. Só que, para algumas pessoas, alguns profissionais, na realidade, eu queria que você esclarecesse, como se fosse um vínculo empregatício do governo. E as pessoas estão questionando o valor, enfim, a desvalorização do profissional. Eu queria que você explicasse o que é isso, o que o CREF, até onde o CREF vai, até onde é o governo, como que funciona. Então, para começar do começo, o que o CREF vê nisso daí? Se quem está fazendo esse serviço é profissional de educação física, tá? É a primeira e única situação que o CREF deveria trabalhar. Mas a gente foi além disso. A gente quis garantir que esse programa fosse para as pessoas, para aqueles profissionais que já fazem os seus programas sociais. Então nós temos centenas, Flávio, eu posso te afirmar, eu conheço dentro do CREF pessoas que fazem trabalho social na Santa Maria, no Gama, Pôr do Sol, Sol Nascente Estrutural, Sobradinho, Planaltina, e essas pessoas precisam de um incentivo. E essas pessoas estão recebendo. Então, se você é profissional de educação física, que você não trabalha, não faz um trabalho social, você nem deveria estar se metendo nisso. Vai trabalhar na academia, no parque, no condomínio, no lago, no golfe, no tênis, porque lá é teu lugar. Agora, se você faz um trabalho voluntário totalmente gratuito e que você tira geralmente dinheiro do teu bolso para fazer, esse é um programa para você, para te estimular a fazer esse trabalho, para você atender crianças carentes, idosos, aquelas pessoas que não têm condição. Ou seja, na realidade é um auxílio para quem já está fazendo gratuitamente. Então, assim, a pessoa já faz aquilo. Perfeito, Flávio. Isso não é para ser um lugar que o profissional de educação física veja o seu emprego. Sim. Tá? O emprego, a gente está correndo atrás de 600 vagas agora dentro da Secretaria de Educação para atender os anos iniciais. Os empregos, nós estamos abrindo porta dentro das academias da saúde, que vai ser os profissionais de educação física dentro dos postos de saúde, junto com os médicos, fisioterapeutas e o núcleo de atendimento. De atendimento. E isso sim, isso aí é emprego do profissional de educação física com salário digno, com 13º, com férias, com garantia de carteira, com tudo isso. Com tudo. Agora, o educador voluntário, não. Esse é para pessoas que não têm condições, entendeu? É um trabalho totalmente social. Certo. Olha, Patrick, uma pergunta que eu acho que você deve ouvir várias vezes e não quer calar é o quanto o CREF pode auxiliar os profissionais que estão na academia em questão de hora-aula. Porque isso é um assunto muito discutido, né? Que há uma prostituição, digamos assim, da profissão, que são mal remunerados. Então, assim, milhares de pessoas me mandaram essa mesma pergunta. O quanto o CREF pode atuar e auxiliar o profissional nessa questão da hora-aula, nessa questão da desvalorização do professor da academia? Quanto que está no poder do CREF isso? Zero. Tá? O CREF ele é um órgão regulamentador, como eu te falei, da profissão. Então, o CREF precisa chegar lá, dentro dos estabelecimentos, e tirar aquelas pessoas que não são formadas dentro da academia. Quem vai regulamentar, o valor de hora-aula são os sindicatos. Certo. E no Distrito Federal agora, o Simpef, que é um sindicato próprio dos profissionais de educação física, conseguiu a sua carta sindical. Acredito que a partir daí, esse órgão possa fazer um trabalho mais forte
junto com a categoria. Uau. E aí, acredito que o profissional de educação física, que hoje tem essa demanda junto ao CREF, que venha para dentro do Simpef e que fortaleça esse órgão. É importante ter um sindicato forte que negocie a base salarial. Em que pese o fato, e aí vamos lá para o outro lado, que eu acho que nós temos hoje uma turma ganhando bastante dinheiro na educação física. Sim. E que nós não deveríamos nos basear, olha só, quem está falando é o professor Patrick, tá? Que nós não deveríamos nos basear pela base, pelo mínimo, que nós deveríamos focar Exatamente. lá em cima. Porque eu nunca vi nenhum profissional ser muito bem sucedido trabalhando pelo piso de sindicato, seja o sindicato que for. Uau. Então, Exatamente. vamos empreender, vamos estudar, vamos trabalhar nessa área da saúde. Escuta o que eu falei, quando você vende uma noite de sono melhor, mais disposição e mais vida, o jogo vira. Exatamente isso. Patrick, você tocou em algo que eu bato muito aqui, sabe? No Personal Cast, porque é algo da mentalidade. Gente, se há alguém ganhando 10 mil, enfim, 15 mil, o erro não tá na profissão, cara. Não tá, sabe? Então, assim, quando você vira a sua chave de parar de olhar pro problema, sabe? Ah, mas porque paga R$10 hora aula? Gente, mas tem personal ganhando 8, 10 mil. Putz, eu ensino meus alunos a fazerem isso, meus alunos, meus personagens, que eu mentoro eles, eu ensino eles a fazerem isso. Então, não é uma questão do sindicato. Eu trouxe essa pergunta justamente para vocês não falarem que eu não trouxe isso pro Patrick. Mas é focar no profissional. E eu queria saber de você, o que você acha, assim, que... O que você pode dar de opinião, de dica para esses personagens, sabe? Cara... Não é, gente, por favor, agora eu tirei aqui o Patrick presidente e tô colocando o Patrick professor, sabe? Bem-sucedido, realizado na tua área. O que esse Patrick pensa, sabe? Qual foi o diferencial para você conseguir ter essa evolução na tua carreira? Primeira coisa é entender o que eu faço. Uau. Quem eu atendo? No que eu sou bom? Primeira coisa, se eu sou um profissional generalista, eu vou ganhar como um generalista. Se eu sou um professor especialista, eu já vou ganhar um pouquinho melhor. Mas se eu sou um profissional que consigo superar as expectativas em determinados nichos, eu vou ganhar muito melhor. Então, primeiro, eu preciso saber o que toca no meu coração, com quem eu vou trabalhar e no que eu vou ser muito, muito, muito melhor do que qualquer outro. A partir daí, eu vou começar a ganhar muito melhor do que os outros. O que acontece, Flávia? Nós estamos dentro de um modelo mental que foi criado há 30 anos que nunca funcionou. É o professor se formar, aliás, na verdade ele não se forma, ele entra como estagiário dentro de uma academia, e ele ganha X reais. Quando ele se forma, ele dobra esse valor e ele acha que ali tá legal para ele, e a princípio tá mesmo, porque você sai empregado, aquele dinheirinho ali já dá para você comprar seu carrinho, pagar uma prestaçãozinha, você começa a pegar um personal, e outro, e outro, e outro, e isso está dentro de um modelo mental que foi formado, mas que ele nunca funcionou para a educação física. E já tem 20% dos profissionais de educação física que perceberam isso. Estão se especializando cada vez mais e estão ganhando cada vez mais. Enquanto isso, tem 80% da nossa base preso no valor de hora-aula. E isso é justificado quando você pega a grande dificuldade que nós, seres humanos, temos de sair do que é confortável, ou, desculpa, não é confortável a palavra, mas sair do básico para arriscar o melhor. Exatamente. Dói, né? Dói. E você tem seus medos de perder o que você já tem. Sim. Por menor que seja, por pouco que seja. Você não quer evoluir. Só que entenda, não tem outra fórmula. A educação física é uma profissão bilionária e o mercado é bilionário. Exatamente. Já tem gente faturando muito dinheiro, já tem profissional de educação física ganhando 30, 40, 50, 100, 200 mil por mês. Patrick, 200 aqui, ó, na palma da mão, sem sair de casa. Fazendo prescrição de treino para o mundo inteiro, de corrida, por exemplo. Né? Então, assim, por que um profissional de educação física consegue faturar 200, 300, 400 mil por mês e tem outro que está preso nos R$11 hora aula? Flávio, eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém, porque eu sei o quanto é difícil quebrar padrão cultural. Exato. Eu sei o quanto isso é difícil.
Mas, às vezes, eu falo isso e dói um pouquinho quem está escutando, e é por isso que eu sou odiado, porque eu não deixo aqui, eu não vou falar, porque o CREF vai trabalhar por essa turma, que nós vamos trabalhar, porque isso seria um paternalismo que não me faz a cabeça. Então, eu não vou trabalhar para isso. O que eu vou trabalhar? Cara, para que você seja muito bem sucedido e que para a educação física esteja nivelado sempre aqui por cima e não lá por baixo. Chega de governos que trabalham para dar o básico para a população. E a população acreditar que isso é o melhor. Que isso é o melhor. Chega. Exatamente. A gente tem que incentivar as pessoas a estudar, a sair da zona de conforto, porque o mundo é esse, cara. Então, eu acho que o recado que eu tenho para dar é saia de onde você está e dê um passo à frente. Uau. Flávia, todas as vezes, e olha que eu fiquei preso nesse modelo mental muitos anos. Não foi uma virada de chave fácil, não. Eu sofri, eu sangrei para chegar a ter um pouco mais de consciência, de conscientização do que onde eu poderia chegar. Eu sangrei, como todo mundo sangra. E o que aconteceu, assim, para você ter essa virada, sabe, Patrick? O que aconteceu na sua vida para você falar, cara, eu preciso mudar? Não é mais só ser aquele professor que, poxa, completei ali, fiz minha formação, que é o básico que a gente precisa, gente, pelo amor de Deus, para você atuar na área, por favor, você tem que ser formado. Mas o que te deu esse estalo de falar, eu preciso mais, sabe? Eu consigo ser muito mais. Eu não sou isso que me falam, sabe? Eu não sou esse padrão que me colocaram. Porque até mesmo na faculdade já é imposto esse padrão pra gente, né? Que ou você tá lá no salão de musculação ganhando seus R$11 hora aula, que também eu não julgo. Eu acredito que tem espaço para todo mundo, né? Se você tá bem com isso, tá tudo bem também. Se você tá feliz com isso, tá tudo bem. Mas se você tem sede por mais, tem que se buscar. Qual foi a virada de chave pro Patrick? Flávia, vou só voltar um pouquinho. Que não é na faculdade que te ensina isso, não. Teu pai te ensina isso na hora que você nasce. É verdade. Isso então, é verdade. Lá da primeira infância, tem gente falando assim, olha, é bom buscar estabilidade. Sabe? O papai não quer que você sofra o tanto que eu sofri. Nossa senhora. Gente, quem já ouviu isso aí? Pelo amor de Deus, já. E isso são milhares de informações que você vai tendo ao longo do tempo. A mídia vai jogando isso, dizendo que a pessoa bem-sucedida, que ela é o bandido, que ela é o corrupto. E que o legal é aquele cara que sofre, aquele que é trabalhador, aquele que rico é corrupto. Que rico é corrupto, exatamente. Que a pessoa... Então, tudo isso vem sendo criado e você vem todos esses sinais vem com você construindo a sua personalidade. Exatamente. Né? Eu tive uma criação diferente. O meu pai, ele é órfão. E o meu pai, para chegar a ter o que teve na vida, teve que superar isso da pior forma possível. É não ter nada. Quando você não tem nada, o que te resta é ir para cima. Você não pode ter medo. Exatamente. Uau. Você só tem medo quando você não tem o que, né? Quando você tem o que perder. Quando você não tem o que perder, você não tem medo, não tem como. Então eu sempre vi aquele cara fazer diferente. Caraca. Só que eu demorei ainda para virar essa chave, tá? Porque eu via e eu sempre tive um problema. Eu sempre ganhei dinheiro com muita facilidade. Isso é um problema realmente. Né? Porque a gente acaba não dando valor, né? Eu sempre ganhei dinheiro com muita facilidade. Eu ganho dinheiro dos 13 anos de idade para cá de uma forma muito tranquila. Para mim é fácil vender, para mim é fácil construir, para mim é fácil desapegar. Então eu pegava um carro, vendia, lavava, vendia. Se virava. Não, mas assim, de uma forma muito fácil. Então assim, teve uma hora que eu cheguei dentro de uma zona de conforto. Uhum. E aí eu falei, peraí, tem muito potencial para explorar aqui. E teve uma pessoa que virou uma chave. Eu fiz um curso em 2009 e essa pessoa perguntou para mim qual era o motivo de eu achar que eu não estava conseguindo evoluir. E eu coloquei a culpa em um montão de coisas. Aí terceiriza a culpa que é mais fácil. Terceirizei a culpa de tudo, né? Lá no consciente eu sabia onde estava a culpa, mas eu terceirizei tudo pensando assim, vou dar uma bela de uma justificativa. Pra ficar tranquilo aqui. Pra ficar tranquilo. Só que eu não sabia, só que a resposta dela seria tão dolorosa para mim. Ela falou assim, a culpa de tudo tá em você. Uau. E você sabe disso. Então, se acontece situação, você tem que arrumar a Z pra... E aí, essa pessoa, ela me deu ali 10 minutos de um choque. E eu falei, era o que eu precisava. A partir dali, eu comecei a
sair dessa zona de conforto cada vez mais. E eu vim parar no CREF por isso, porque eu não gostava da forma que as pessoas me tratavam. E eu fiquei sabendo uma coisa, e eu agora não vou aceitar ninguém falando para mim o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu vou lá atrás e vou fazer se eu posso fazer melhor. Certo. Entendeu? Então, a partir de 2009 para cá, que eu venho quebrando o meu padrão todas as vezes. Eu não me permito ficar dentro de uma zona de conforto por muito tempo. Tem hora que eu fico, eu preciso descansar, eu preciso refazer os planos, mas eu já fiz umas 4 ou 5 transições de carreira de 2009 para cá, sempre saindo da zona de conforto. Eu já quebrei 2 comércios, desconstruí 2 comércios para reconstruir outros, porque quando você está com esse negócio muito bem estruturadinho, você não anda. Caramba. Então, você só vai conseguir se reconstruir no momento que você se destruir. E esse é o ponto. Meu Deus. Gente, pausa esse vídeo, volta e ouve o que o Patrick falou. Cara, que incrível isso. Que incrível. Gostei dessa frase. Nossa. E assim, Patrick, o que você falou é muito certo. E assim, eu uso muito nas minhas palestras, quando eu falo, você tem a vida que você merece. Sim. Você tem a vida que você merece. Sabe, independente de qual seja, você tá tendo a vida que você merece. Porque se tá ruim e você não faz nada, você tá tendo a vida que você merece. E é muito incrível tudo isso que você falou, que você reafirma a importância do profissional não ser só aquele que, poxa, saiu da faculdade e vai fazer sua vida. Não, o personal hoje em dia precisa saber sobre empreendedorismo, precisa amar vendas. Acho que o mundo é vendas. Se eu vejo uma pessoa que fala que não gosta de vendas, para mim essa pessoa não existe, não vive. Porque você vende tua imagem. Nós estamos aqui vendendo nossa imagem, nós nos arrumamos, viemos, nos produzimos. Você vende sua imagem quando você está num relacionamento, num casamento. Você vendeu sua imagem para sua esposa e muito bem, a venda foi muito bem feita, né? Um casamento incrível com 2 filhas. Então, a vida é uma venda. Então, o personal precisa acordar para isso, sabe? Precisa acordar para esse outro campo. Tem muito mais. A faculdade, eu digo que ela é uma porta, né, de entrada, mas existe muito mais coisa lá dentro que a gente precisa estudar, que a gente precisa se aprimorar. Porque se eu ou você que está aí no vídeo quer chegar ao nível de um Patrick Aguiar, precisa caminhar bastante, né, Patrick? Flávia, a venda quebra o sistema. Uau, é isso. As pessoas não querem que você aprenda a vender. Não. Porque elas querem você dependente delas. Exatamente. A venda quebra o sistema. A partir do momento que você entende que você consegue vender algo para alguém, o seu mundo ele se abre de tal forma que você nunca mais vai voltar a ser quem você era. Porque o lucro está aí. Uau. Acontece que para aprender a vender tem que ter alguns caminhos antes. E ninguém vende, às vezes até vende, mas ninguém vende nada sem saber o que quer vender. Para quem não sabe, qualquer caminho serve, não tem o que vender. Então, falo para você de forma muito tranquila que se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu teria feito lá ainda em 2002, quando me formei, era trabalhar a minha imagem pessoal, o meu branding. Uau. A minha marca, porque isso vale mais do que qualquer outra coisa. Por que tem personal que ganha o valor de hora-aula de R$200, R$300 e tem gente que está ganhando R$11 hora-aula no salão? Não trabalha a marca, a imagem pessoal. Exatamente isso. Então, se eu pudesse dar um conselho para tudo, e vai cuidar de você, faz uma imersão dentro de você. Quem é, como quer vestir, como quer posicionar, como você se enxerga, quem é que você modela. Caramba. Isso é o padrão comportamental, né? É. Mudar todo o seu padrão comportamental. Sim, sim. Olha alguém, mira alguém que você fala, esse cara já deu certo. Cara, se você não tem um ídolo, você já está perdido. É verdade, isso é verdade. Sério, porque, poxa, eu tenho os caras que eu modelo. Sim. Eu vejo aqueles caras lá e eles já seguiam um caminho. Então eu quero seguir lá. Agora, se eu não modelo ninguém, eu não vejo ninguém, eu tô perdido aqui, sozinho. Exatamente. Patrick, uma coisa rapidinho, bem engraçada. Eu comecei também com essa questão de venda muito cedo, 14 anos. E lá tinha uma menina que ela vendia muito. E assim, eu vendia R$1.000, era em concurso público. Eu vendia R$1.000, ela vendia 10 mil.
E mesmo sem saber disso, teoricamente, eu falei, cara, eu preciso copiar essa menina. Porque se eu não faço e ela faz, é porque ela tem alguma coisa. Se ela pegava no telefone com a mão esquerda, eu pegava com a mão esquerda. Vai que é alguma coisa que dá certo. Se ela falava oi, eu falava oi. Se ela falava olá, eu falava olá. Então eu comecei a copiar, mesmo sem saber. Mesmo sem saber o que é um padrão comportamental de sucesso. Mesmo sem saber o que era visionar a forma que pessoas de sucesso agem. E aí eu comecei a ter resultado. Então é exatamente isso que você está falando. Poxa, se eu quero ter um resultado X, quem é que tem esse resultado? Isso. O que ele faz? Como que ele se veste? O que ele fala? Isso é muito importante. É muito. E mentalizar as vitórias, né? Exatamente. A vitória começa na mentalização dela. Exato. Então, mentaliza o que você quer ser, como é que você quer ser. Já começa a se portar igual. Já começa a falar igual. Já começa a se vestir igual. O Phelps faz isso, né? Inclusive. Todos os grandes. Todos os grandes. Todos os grandes. Todos os grandes. Ensaio mental. Tudo, a riqueza começou no pensamento, na forma de agir. Uau. A forma pensou, eu vou ser rico, eu vou ser diferente, custe o que custar, eu vou fazer diferente todos os dias. Todos os maiores que eu já li, e todos os maiores, olha que eu convivo com muita gente grande. Gente que tem patrimônio enorme. E todos eles começaram com um sonho. Que incrível. Mentalizando isso, e copiando. Ali esse cara tem de melhor, esse cara tem de melhor, esse cara é de melhor, eu quero ser igual, eu vou me vestir igual a ele, eu vou falar igual a ele, eu vou me comportar igual a ele, daqui a pouco eu sou ele. Uau, cara, isso valeu o podcast. Arrepia, Que incrível, que incrível. Arrepiei, fiquei arrepiada, sério, que incrível. Eu acho que eu vim com o intuito de ajudar os personagens quanto ao CREF e conhecer um Patrick que vai ajudar. Cara, se você pegar esse podcast e ouvir pelo menos umas 3 vezes, você vai sair com pelo menos 20 ideias aí. Vai. De tudo que foi dito aqui. Com certeza. Obrigada, Patrick, por tudo mesmo. Obrigada por ter vindo. Tem mais alguma coisa que você quer deixar aí pra galera? Apesar de tudo que a gente já falou aqui, que foi muito importante, sério, foi um conteúdo de muito valor. Me arrepiei várias vezes aqui, gente. Que isso, Flávia. Eu preciso agradecer a você pela oportunidade. Eu que agradeço. Dizer para os nossos colegas que estão acompanhando aí que não desistam, que nós temos uma profissão belíssima, que o nosso caminho é de muita prosperidade e abundância, porque nós somos médicos preventivos. Exatamente. Então, a gente precisa, como eu falei, olhar para dentro dessa profissão, tratar ela com mais carinho, envelopar ela, trazer ela para dentro de um branding muito pesado para os próximos anos, e nós, como profissionais, aceitarmos que somos muito grandes. Uau, o resto vai dar tudo certo. É isso. Muito obrigada, Patrick, pela presença. Um grande beijo para você que fica e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente.